Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. E vamos tirar esse atraso, né, porque tem muitos assuntos aqui pra gente conversar. E vamos pro mais badalado, né, do mercado, né, desse tipo de situação que surgiu hoje, sobre Segovinha, né. E vamos fazer também uma reflexão de uma promessa que foi cumprida, pelo menos até agora, pela diretoria do Botafogo, de manter a base de um time que vem dando muito certo. Tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Nesse momento aqui, ó, estou aqui no aeroporto de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E daqui mais ou menos 40 minutinhos eu estou embarcando pro Rio de Janeiro para finalmente voltar para casa. Meu irmão, tô com a mesma roupa 2 dias. Pô, Bruno, por que não tomou um banho? Pô, tomar um banho no aeroporto, né? Não tem área VIP igual vocês não sou rico não. E é isso. Né? Brisbane, Dubai, 13 horas, Dubai, São Paulo, 14 horas e meia, isso que teve 4 horas de conexão, e agora mais 4 horinhas de conexão aqui em São Paulo, tá? E aí daqui a pouquinho tô partindo pro Rio, 1 horinha de voo, 50 minutos, e aí volto pro Rio de Janeiro, vou gravar mais uns videozinhos aí, porque eu gosto muito de vocês, e depois vou capotar até praticamente a hora do jogo do Botafogo, valeu? Bom, seguinte, primeiro eu vou pedir aquela moral, cara, porque as 2 semanas que passaram aí foram muito cansativas pra mim, então vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Brown Fogo. Não tem maneira melhor de vocês ajudarem a gente aqui a crescer e fomentar o canal pra gente chegar cada vez mais perto dos 100 mil inscritos. E vambora, rapaziada. Primeiro de tudo, antes de a gente falar aqui do Segovinha e do elenco, tá? Situação da relação do Botafogo. A relação do Botafogo, ela tem uma novidade boa, não é nenhuma novidade, né? Mas ela tem uma presença boa, que é a do Adrielson, que é uma dúvida, tá? A gente não sabe se o Adrielson ele vai ser titular, né, porque ele teve um mal-estar, ele passou mal e não participou de alguns treinamentos ao longo da semana até essa partida contra o Cruzeiro, tá? Então pode ser que a gente tenha Sampaio e Cuesta na zaga. O Sampaio, que eu vou te falar, cara, embora a torcida do Botafogo tenha uma implicância, né, e ele também falha às vezes, como na minha opinião ele falhou no primeiro gol, né, junto com o Adrielson, né, contra o Santos, o Sampaio vem entrando bem, tá? Ele inclusive entrou muito bem contra o Guarani do Paraguai, né, e conseguiu dar conta do recado para uma partida de mata-mata do Sul-Americano. Então, sinceramente, eu gostei da partida do Sampaio e acho que a gente tem que dar o voto de confiança, rapaziada. Nesse momento, a gente tem que apoiar esses caras. Segundo ponto, que eu quero trocar ideia com vocês. O Adrielson, ele é uma dúvida, tá? Ele não é uma confirmação, assim, fora do jogo. Então, isso é importante ressaltar. E o segundo ponto é o Gabriel Pires, né? O Gabriel Pires está fora, a gente vai falar mais sobre a relação, a gente vai falar mais sobre time do Botafogo, quem joga, quem não joga, time do Cruzeiro, arbitragem, isso tudo na madrugada desse sábado para domingo, tá? Mas enquanto isso, a gente fala aqui sobre isso. O Gabriel Pires, cara, é aquilo. A gente vai sempre ter esse dilema sobre jogadores que estão há muito tempo parados no Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo ele tem um lema, o Botafogo tem uma metodologia de não vamos divulgar nada sobre os jogadores que estão lesionados. A gente apenas informa. Gabriel Pires em tratamento, Danilo Barbosa em tratamento, Lucas Fernandes em tratamento, ponto. Não informa o que é, se é lesão na panturrilha, se é coxa, se é adutor, se é virose. Eu lembro no passado, né, cara, por exemplo, o Gustavo Sauer, né? O Sauer, ele pegou uma virose absurda, né? Isso é uma informação que eu consegui, né? Que ele ficou assim, ele teve que ser internado, né? Por conta de uma virose absurda que ele teve, né? Eu não me lembro se era infecção alimentar, enfim. E aí todo mundo, o Sauer sentiu de novo, esse cara é de vidro, tornozelo, a galera achando que era tornozelo. Esse é o ônus, né, de você não divulgar, né, de maneira adequada o que está acontecendo com o atleta. A gente fica meio perdido e fica achando que alguma coisa de trágico aconteceu. Né? E detalhe, essa relação do Botafogo, ela vale para o jogo contra o Cruzeiro, que está acontecendo agora, e vale também para o jogo contra o Guarani, do Paraguai, no meio da semana lá em Assunção, no Defensores del Chaco, pela Sul-Americana. Ou seja, o Gabriel Pires está fora de mais 2 partidas. É uma situação preocupante, porque embora o clube fale que ele está melhorando, que ele está gradativo, que aos poucos ele vai retomando, que o clube não quer fazer com que ele pule etapas para se machucar de novo, a gente não tem informação se ele piorou, se ele melhorou. Enfim, é complicado, mas é o método de trabalho do Botafogo, certo? E embora a gente discorde, a gente tem que respeitar. Mas vamos lá, rapaziada, agora falando um pouquinho sobre as situações. O Segovinha, né, de acordo com a imprensa da Espanha, tá? A imprensa espanhola está dizendo que o Barcelona monitora a situação do Segovinha desde que ele tem 19 anos, tá? Ele vai completar 21, e que está acompanhando a evolução física do atleta e que talvez, em breve,
né, no fim do ano, por exemplo, né, o Barcelona faça uma oferta pelo jogador do Botafogo, tá? Porque entende que ele tem futuro, que ele tem potencial de revenda, para você ver a qualidade do scouting do Botafogo e do Alessandro Brito especificamente. Eu falo dele especificamente porque é ele quem disse que monitora o Segovinha desde os 11 anos de idade, né? Ou seja, há 10 anos praticamente o Alessandro Brito tá igual um louco monitorando as partidas de base de sub-11, sub-13 do Segovinha para acompanhar a qualidade desse jogador que veio lá do Paraguai, certo? Então, para você ver o achado que é assim, esse mapeamento do Botafogo, que é muito importante, e que futuro o Botafogo tem visando esse mercado, sabe? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Vale lembrar, né, inclusive a informação importante, a multa do Segovinha é de 100 milhões de euros, tá bom pra vocês, rapaziada? 100 milhões de euros, ou seja, ele não sai por menos que isso, beleza? Quer dizer, ele pode até sair por menos que isso, mas ninguém pode pagar e levar por menos que isso. Esse é o pagou, levou, né? Lembrando que a multa rescisória é o valor máximo e não o valor mínimo da negociação. O negócio é o seguinte, rapaziada, falando até sobre essa questão do Segovinha ficar, né? É importante a gente ressaltar que o Botafogo ele cumpriu uma promessa, tá? O John Textor cumpriu uma promessa, o André Mazuco cumpriu uma promessa, manter a base do time. O grande reforço do Botafogo nessa janela, além de poder trazer jogadores de potencial, como o caso do Matheus Ponte, né, o artilheiro Adamo da Série B do Uruguai, o Diego Hernandes, são oportunidades de mercado, o Botafogo foi lá e manteve a sua base, né? Quantas vezes a gente não viu o Botafogo começar bem uma temporada, revelar jogadores, ir bem, jogadores estourarem e tchau, né? Aconteceu com o André Lima em 2007, aconteceu com o Elkerson lá em 2012, aconteceu com o Andrezinho, Felipe Gabriel, Vitinho em 2013. Então assim, quantas vezes isso não aconteceu? Em 2014, no início da temporada com o Rafael Marques. Ou seja, a gente vive isso, né? O Botafogo tendo jogadores com potencial e perdendo esses atletas no meio da janela porque não tinha condição de manter. O Botafogo manteve Perry, manteve Adrielson, que recebeu pelo menos 2 propostas, sondagem, né, na casa de dezenas. O Tiquinho recebeu pelo menos 3 propostas, o Eduardo recebeu proposta. Então assim, o Tietê foi sondado, o Danilo foi sondado, o Sauer recebeu a proposta, o Matheus Nascimento recebeu a proposta. Então assim, foram muitas propostas por jogadores do Botafogo, o Botafogo manteve a base, tá? Até de reservas, sabe? Isso é muito importante. Eu estava vendo até um post do Fogo Stats, né? O Botafogo ele potencializa elenco quando joga o Rafael, o Botafogo ganha, joga o de Plácido, o Botafogo ganha, joga o Gabriel Pires, o Botafogo ganha, joga o Matheus no lugar do Tiquinho, o Botafogo ganhou contra o Atlético Mineiro. Não tinha Matheus, não tinha Tiquinho, jogou o Eduardo de falso 9, o Botafogo ganhou do América. Então assim, o elenco é muito importante e a fortificação desse elenco e essa manutenção, ela é fundamental, e o Botafogo cumpriu essa promessa. Agora, basta fazer a nossa parte para que tenhamos um final feliz, embora não tenha nada ganho até esse momento. Fechou, rapaziada? Um abraço, tamo junto. Quando chegarmos ao Rio, teremos os resultados desse sábado no Campeonato Brasileiro. A gente fala mais sobre a relação e também sobre o Botafogo e Cruzeiro, as novidades dos dois times. Valeu? Fui!